Nós paramos. Vamos ver aqui. Não, isso aqui é a unidade 2. Calma aí que tá o slide errado. Bom, na aula de terça-feira, a gente já tinha visto essa parte, né? Me ajudem aí a lembrar. Já falamos de timbre, que eu lembro, poluição sonora também. Passei essa atividade também, né, do ponto extra até o dia 27. Vocês podem me enviar, quem quiser, o pontinho extra. Nós fizemos essa atividade da página 344? Fizemos. Fizemos? Então, agora estamos aqui, então. Então, vamos continuar. Vamos falar agora de... velocidade do som. Primeiro, gente, o que é velocidade do som? É nada mais do que a rapidez, né, que uma onda sonora é capaz de se propagar através de um espaço qualquer. E ela vai depender do meio em que essa onda está se propagando, mas ela também vai depender de outros fatores, como temperatura, como pressão também. E as ondas sonoras, elas podem sofrer a refração, quando elas atravessam, né, algum meio, e com isso pode sofrer ali, uma mudança na velocidade dessa onda sonora, enfim. A direção também pode ser mudada. Por exemplo, no meio sólido, por exemplo, o som ele vai se propagar muito mais rápido do que se for em um meio gasoso ou em um meio líquido. Vamos ver primeiro como que a gente pode calcular a velocidade do som. A velocidade do som ela pode ser calculada a partir do comprimento da onda e da frequência. A gente já até estudou sobre isso, né? Então, como acontece qualquer tipo aí de onda, independente do tipo de classificação dessa onda. Então, a gente vai utilizar aquela fórmula lá de calcular a velocidade de propagação da onda, que é o quê? Velocidade de propagação é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então, essa é a fórmula que vocês também têm que saber para a gente sempre calcular a velocidade do som. Vai ter um exercício mais para frente que a gente vai utilizar essa fórmula. E aí tem alguns vídeos. Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu quero que a gente assista antes. Ô, Raiza, eu fiquei com uma dúvida sobre a velocidade do som. Quando você falou temperatura, como assim? Tipo, em um lugar quente a temperatura muda? A gente vai chegar nessa parte. Eu vou explicar para vocês como que ela pode mudar, tá? Tá bom, obrigada. Deixa eu só colocar aqui, enviar aqui o vídeo, que vai falar também um pouquinho sobre isso. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo.
A gente vai ver um vídeo primeiro, a gente vai ver dois vídeos, tá? Primeiro de velocidade do som e depois sobre velocidade relativa do som nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Se começar a gravar o áudio do vídeo, gente, vocês me avisem aqui, tá? Se um alto-falante faz um rápido ruído, nós criamos um pulso de som rápido ruído, nós criamos um pulso. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá Eu bem? tô. Então tá. De som e podemos, olhando para esta região do ar que foi comprimida, calcular a velocidade do som. Basta olhar a velocidade com que essa região comprimida viaja no meio. No ar não úmido, a 20 graus Celsius, a velocidade do som é de aproximadamente 343 metros por segundo. Podemos também determinar a velocidade do som analisando o movimento harmônico simples criado pela sua onda. A velocidade dessa onda pode de novo ser determinada pela velocidade das regiões comprimidas do ar viajando através do meio. Note que a velocidade do som não significa a velocidade com que as moléculas de ar se movimentam indo e vindo formando a onda. Essas moléculas de ar estão se movimentando com velocidade, mas a velocidade do som significa a velocidade que a perturbação causada pela onda viaja através das suas moléculas. Nós chamamos a onda sonora de onda longitudinal porque é uma onda que viaja paralelamente à linha traçada pelas oscilações do meio. O outro tipo de onda é a onda transversal. A onda transversal acontece quando a velocidade da onda é perpendicular às oscilações das moléculas do meio. Ondas na superfície da água são exemplos de ondas transversais. Se olhamos para um gráfico do deslocamento do ar versus a posição do ar, nós podemos ver que a onda viaja como esta forma que estamos vendo aqui. Então a velocidade do som pode ser obtida calculando a velocidade dos picos ou a velocidade dos vales ou a velocidade de qualquer ponto na forma de onda que temos. Para descobrir uma fórmula para a velocidade da onda sonora, vamos olhar de perto o que está acontecendo aqui. Veja uma das moléculas de ar. Ela leva um período para completar um ciclo total. Durante esse tempo, a onda se moveu exatamente um comprimento de onda completo. Isso acontece porque a onda teve que sobrepor o seu aspecto inicial depois de um período. Agora, já que distância é definida como distância por tempo, a velocidade do som tem que ser o comprimento de onda dividido pelo período da onda. Já que a onda está viajando para frente com um comprimento de onda por período, ou desde que a frequência é definida como 1 sobre período, nós podemos reescrever essa fórmula como velocidade igual comprimento de onda vezes frequência. Essa fórmula é precisa para vários tipos de ondas, porque uma onda tem que se mover um comprimento de onda a cada período. Seja cuidadoso. Quando olhamos para esta equação, você pode pensar que, se você ajustar o seu alto-falante para emitir um som numa frequência maior, isso faria com que a velocidade do som também fosse maior. Mas não é isso que acontece. Se você aumentar a frequência, o comprimento de onda vai diminuir pela mesma razão e fará com que a velocidade fique constante. De fato, nenhuma modificação no seu alto-falante vai fazer com que a velocidade do som se altere. A única saída para isso é alterar características do meio por onde o som está viajando. Você pode mudar, por exemplo, a temperatura do ar, a umidade do ar, a densidade do ar, ou você pode trocar o ar por outro material como água ou hélio ou algum metal. Todas essas modificações no meio vão alterar a velocidade do som. Pessoas acham também que alterando a amplitude do som será alterada a velocidade do som, mas isso não é verdade. Se você cria uma onda sonora com uma grande amplitude, ela não vai viajar mais rapidamente do que uma onda com uma amplitude menor. O som somente seria mais intenso. Então lembre-se, a velocidade do som depende exclusivamente do meio pelo qual o som viaja. Até o próximo vídeo. Calma aí, tem mais um que vai dar uma explicadinha também sobre isso, ó.
Para modificar a velocidade do som, temos que modificar as propriedades do meio em que a onda sonora está se deslocando. E há dois fatores principais sobre o meio que vão determinar a velocidade que a onda sonora irá se deslocar para esse meio. Um deles é o quão rígido esse meio é. Quanto mais duro o meio, mais rápido as ondas sonoras vão se propagar. Isso acontece porque no material rígido, cada molécula está mais interligada a outras moléculas que estão ao seu redor. Assim, qualquer perturbação é transmitida mais rapidamente entre as moléculas. O outro fator que determina a velocidade de uma onda sonora é a densidade do meio. Quanto mais denso o meio for, mais lento será o deslocamento dessa onda sonora. Isso faz sentido porque se o material é mais maciço, ele tem mais inércia e, portanto, é mais lento a mudanças no movimento ou oscilações. Esses dois fatores são levados em conta com esta fórmula. V é a velocidade do som. O B maiúsculo é chamado módulo de compressão volumétrica do material. O módulo de compressão volumétrica é a maneira oficial que os físicos medem o quão rígido é um material. O módulo de compressão volumétrica tem como unidade de medida os pascals, porque medir o quanto de pressão é necessária para comprimir o material a um certo valor. Materiais rígidos, como o metal, teriam um grande módulo de compressão volumétrica. Agora, materiais mais compressíveis, como marshmallows, terá um módulo de compressão volumétrica menor. A letra grega ρ é a densidade do material. Uma vez que a densidade é a massa por volume, a densidade dá uma ideia de quão massivo uma certa porção do material seria. Então, por exemplo, vamos considerar um metal como o ferro. O ferro é definitivamente mais rígido e duro do que o ar. Por isso, o ferro tem um módulo de compressão volumétrica muito maior que o do ar. Isso tende a fazer com que as ondas sonoras viajem mais rápido pelo ferro, bem mais rápido do que no ar. Mas o ferro também tem uma densidade muito mais elevada do que o ar, o que tenderia a fazer com que as ondas sonoras viajassem mais devagar. Então, o que a gente deve considerar? O som viaja mais rápido ou mais lento pelo ferro? Pois bem, acontece que a maior rigidez do ferro mais do que compensa o aumento da densidade, e a velocidade do som através do ferro é cerca de 14 vezes mais rápida do que através do ar. Isso significa que se você tivesse que colocar o seu ouvido numa linha de trem, por exemplo, e alguém lá de longe acertou uma martelada nessa ferrovia, você deveria ouvir 14 vezes mais rápido o som na orelha que está colocada sobre os trilhos do que comparado com o som que vai chegar pelo ar. De fato, o módulo de compressão volumétrica maior de materiais mais rígidos geralmente compensa qualquer densidade maior. Devido a esse fato, a velocidade do som é quase sempre mais rápida através de sólidos do que é através de líquidos, e mais rápida através de líquidos do que é através dos gases, porque os sólidos são mais rígidos do que os líquidos e os líquidos são mais rígidos que os gases. Porém, a densidade é importante em alguns aspectos. Por exemplo, se você aquecer o ar em que uma onda sonora está se deslocando, a densidade do ar diminui. Isso explica por que o som viaja mais rápido através do ar mais quente, se comparado com o ar mais frio. A velocidade do som a 20 graus Celsius é cerca de 343 metros por segundo. Mas a velocidade do som a 0 graus Celsius é de cerca de apenas 331 metros por segundo. Então lembre-se, a única maneira de mudar a velocidade do som é alterar as propriedades do meio em que esse som está se deslocando. E a velocidade do som é geralmente mais rápida através dos sólidos do que através dos líquidos, e mais rápida através dos líquidos do que é através dos gases. Até o próximo vídeo. Consegui responder aí a sua pergunta, Maria, nesse vídeo? Consegui sim. Obrigada. Então, ó, calma aí, deixa eu voltar aqui no slide. Então, aí, esse vídeo, ele explica pra gente que velocidade do som em gás, pode ser o ar, né? Qualquer tipo de gás, gás oxigênio, enfim, gás hélio, ele é menor do que se fosse um líquido, como a água, né? A água do mar, do que um sólido também, como um cobre, um vidro, né? Então, ele vai ser menor no gás, vai ser um pouco maior no líquido e maior ainda em qualquer meio sólido. E a temperatura vai interferir por causa da densidade, como foi dito aí. Então, quanto maior a temperatura, mais rápido esse som vai se propagar ali naquele meio. Continuando. Deixa eu voltar aqui.
Então, nós já temos aí nessa fórmula, que vocês já estão cansados de ver essa fórmula, não é novidade, quanto também não vai ser novidade essa outra parte que eu vou falar para vocês. Vocês vão lembrar que a gente já estudou sobre isso. Então, agora a gente vai ver sobre as propriedades e fenômenos acústicos. Então, a gente vai ver aí primeiro sobre a reflexão. A gente já estudou isso antes. A gente, assim como em qualquer outra onda, gente, nas ondas sonoras, ao atingir ali um obstáculo, por exemplo, uma parede, as ondas sonoras também vão ser refletidas. A gente já estudou sobre isso. Vamos rever aí um pouquinho. Da mesma forma que aconteceu lá nas ondas eletromagnéticas, vai acontecer também aqui nas ondas sonoras. Então, o que vai acontecer? A reflexão do som, ela acontece com a inversão de fase. Ela vai manter a mesma velocidade, né, de propagação, a mesma frequência, ela vai manter o mesmo comprimento de onda, né, do som que vai incidir, no caso que a gente está falando aí de ondas sonoras. E aí, quando esse som reflete, acontece um fenômeno que faz parte dessa reflexão, que é o eco, que consiste ali na reflexão do som que bate, por exemplo, numa parede ou numa montanha. Então, esse som ele sofre um eco. Então, quando uma pessoa ela emite um som em direção a um obstáculo, este som ele é ouvido ali no momento da emissão, que é o som que a gente chama de som direto, e no momento que ele é refletido, se ele é refletido é porque ele bateu ali naquele obstáculo e ele voltou. Então, esse som vai retornar a ele nessa forma, então, de eco. A gente sabe que a velocidade, ela é dada pela distância ali percorrida, né, pelo som, em um determinado tempo. E esta distância, ela é dada por 2 vezes a distância ao obstáculo refletor. Por que 2 vezes? Porque o som, quando ele dá esse eco, ele vai e volta. Ele bate ali no obstáculo e volta. Então, a gente vai utilizar aí uma outra fórmula, que é velocidade é igual a 2 vezes a distância, 2 porque é ida e volta do som, sobre o tempo. Então, a gente tem essa outra formulinha aí que vocês podem anotar, que a gente vai utilizar ela mais para frente. Refração, mesma coisa que a gente viu antes. No caso aí, agora vamos falar a refração do som. Ele também vai obedecer ali a mesma lei de refração das ondas, né? Ondas eletromagnéticas que a gente já estudou. Então, ele vai o quê? Esse fenômeno ele vai acontecer quando a onda ele passa de um meio e vai para outro com um índice de refração diferente. O que é isso? Índice de refração diferente. Ele vai provocar, então, uma variação na velocidade de propagação, uma variação do comprimento daquela onda sonora. Mas nunca ela vai variar a frequência. Por quê? Porque ela trata-se de uma característica de uma fonte emissora. A frequência ela nunca muda. O que vai mudar é a velocidade e o comprimento dessa onda. Então, a refração é quando, então, a onda bate naquele obstáculo, ela atravessa aquele obstáculo e aí ela passa para o outro lado, mas ela passa com uma velocidade menor, com um comprimento de onda menor, ok? E temos a difração, que nada mais é do que um desvio que foi sofrido ali pelaquela onda sonora. Mesmo tendo um obstáculo ali que esteja ali no caminho daquela onda. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que tal fenômeno acontece com todos os tipos de ondas. E ele é muito fácil de ser percebido, principalmente quando a gente diz com relação às ondas sonoras. Como? Vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês estão aí no quarto de vocês assistindo a aula aqui de ciências.
Mas aí sua mãe lá na cozinha deixa uma panela cair no chão. Aí dá aquele barulhão. Você aí no seu quarto vai conseguir ouvir o barulho. Por quê? Por causa desse fenômeno de difração. Então, mesmo tendo os obstáculos da porta, da parede, né, da sua casa aí, isso não vai impedir de que esse som chegue até você. Então, isso acontece por causa desse fenômeno de difração. Independente dos obstáculos, o som ele vai passar, tá? Vamos lá, falar um pouquinho agora de interferência. O que é isso? Por exemplo, você já deve ter deixado, já aconteceu com vocês, de vocês deixarem o celular de vocês perto de uma caixinha de som, e aí Já, você perceber que o som que sai naquela caixinha, ele começa a chiar. uai, Soro, quando eu coloco eles longe, sabe? Aí o som não sai, não. Já, Mas tem do já chiado comigo, aconteceu não. de, tipo assim, o rádio tá ligado, aí quando eu chego perto, ele melhora por causa do sinal. Aí quando eu saio, ele piora. Sim, ou então vocês já devem ter visto em alguma apresentação, lá na escola mesmo. A pessoa está falando com o microfone, e se ele chega o microfone muito perto da caixa de som, aí dá aquele chiado, sabe? Aquele chiado alto. Por que que isso acontece? Por causa do fenômeno de interferência. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar também que quando você viaja de avião, o seu celular deve ser desligado. Por que que ele tem que ser desligado? Por quê? Quando, né, o piloto ali, para ele conseguir chegar no lugar certo, né, ele não tá vendo, ele fica ali em cima das nuvens. Ele precisa de ter comunicação com uma torre, com um GPS, enfim. Se você deixa o seu celular ligado, ele, ele vai dar uma falha nos aparelhos de comunicação daquele avião. Então, ele pode sofrer uma interferência de onda. Por quê? O piloto vai estar tentando usar um aparelho, só que você vai estar tentando usar o celular, as ondas então vão interferir e ele não vai conseguir então comunicação. Por isso, você tem que desligar o celular para viajar de avião. Então, o que que Professora, é? diz que, tipo assim, vamos supor, você tá lá na praia, né? Se você mexer no celular, a internet é muito mais rápida. O povo também fala estranho. Isso é Não, verdade? não sei. Isso aí eu não sei te falar, não, Emanuel. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas é Ah, sim. mais questão de interferência de ondas. De vários aparelhos ligados podem interferir no funcionamento dos demais. Por isso você tem que, no caso do avião, desligar o celular. No caso do microfone que chegou perto da caixinha, um vai interferir no som do outro e dar aquele chiado. É, voltando, as ondas, elas são o quê? Elas são como se fossem pulsos energéticos que eles vão se propagar por aquele espaço ali de uma forma periódica. Então, quando duas ondas elas superpõem-se, né, uma na outra, na mesma ali, naquela mesma região do espaço, vai acontecer essa interferência. E vai resultar em outra onda, então elas vão se juntar e vai então resultar em uma outra onda com intensidade diferente. Coloquei aí para vocês, ó. A gente tem aí a onda 1, vamos supor que seja o celular. A onda 2, vamos supor que seja o GPS lá do piloto de avião. Se elas se sobrepõem, né? Ali está na mesma região, elas se sobrepõem, geram uma outra onda que é a onda resultante. Então, uma vai interferir na outra. E essa interferência ela pode ser classificada em dois tipos, na verdade, três tipos. Tem a interferência construtiva, que ocorre quando as duas ondas que se sobrepõem ali, né? Elas têm a mesma fase e uma vai reforçar a outra. Então, vai ter um resultado aí de uma onda maior do que as que deram origem a essa onda, que é igual tá nessa figura aí.
Então, a onda 1 e a onda 2, elas se somaram e deram essa onda resultante aí, que é maior do que a de origem. Isso é uma interferência construtiva. Temos também a destrutiva, que já é o contrário, que ocorre quando duas ondas que se encontram, elas têm fases diferentes, né? E aí elas vão fazer o quê? Uma vai aniquilar a outra, uma vai interferir na outra, igual o exemplo que eu dei para vocês. E a gente tem também a parcial, interferência. Opa, só vou terminar essa daqui. Interferência parcial, que as cristas e os vales, lembrando que crista é a parte mais alta da onda e os vales a mais baixa. As cristas e os vales das duas não vão coincidir, então elas não vão conseguir somar e dar uma interferência construtiva, então elas não vão coincidir em todos os pontos dessa onda, e aí então vai gerar as interferências tanto construtivas quanto destrutivas. Então, ela tem uma parte que ela é construtiva, outra que ela é destrutiva. Então, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também vai atrapalhar ali, vai dar uma interferência, então, que a gente chama de parcial. E aí, deixa eu voltar aqui. Galerinha, amanhã a gente vai dar início, vai começar a fazer umas atividades e eu vou corrigir também na aula de amanhã a atividade que eu passei ontem, tá? Quem não fez ainda dá tempo de fazer. E aí amanhã a gente vai corrigir, tá? Beleza? Então, beijos. Beleza. Até amanhã. Tchau, com Deus. Tchau.